te ajudar, né? Boa noite, irmãos. Tudo bem aí, né? Meu Deus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Quem não me conhece aqui, levanta a mão. Isso. Meu nome é Daniel, sou de Belo Horizonte. Sirvo lá na Igreja Cristã Lar, em Minas Gerais. E é um prazer estar aqui, tá bom? Sou casado com a mesma mulher há 34 anos. Não, se eu não dar uma salva de palmas, você está com inveja. Fizemos aí 34 anos de casado. Tenho 62 anos, sou casado com a Neiva há 34. Sou pastor há 35 anos, né? E sou pai tivemos 4 filhos, né? Um partiu para o Senhor. E somos avós de 3 netos, né? Do Arthur, da Bruna e agora da Luna. E é uma honra estar aqui. Eu confesso para vocês que eu estou preocupado. Diz assim: irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Pai, eu oro mais uma vez no nome de Jesus. Eu sei que esses temas são temas desafiadores para ouvir, para acatar e para compartilhar, Senhor. Para mim é um desafio falar sobre isso. E eu oro para que o Senhor nos ajude a entender a vontade do Senhor, nos dê espírito de revelação, nos dê espírito de entendimento, de sabedoria, no nome de Jesus, para esta noite. Eu oro ao Senhor, eu clamo a Tua infinita misericórdia. Não somos nós, não é por causa da gente, é por causa do Senhor, por causa do Seu propósito, em razão da Sua vontade e da Sua palavra, que é um martelo que esmiuça a penha, Senhor. Então quebra todos os argumentos, esmigalha, Senhor, toda rebelião contra a vontade do Senhor, Pai. Toda a dureza do coração, Pai, que o Senhor quebre pelo poder da Sua palavra, Pai. Que os demônios que se levantam nesses dias, nesse período de carnaval, na nossa nação, Pai, onde o nosso país é conhecido como o país do carnaval, o país da carnalidade, Senhor. A igreja acorde nesse tempo e ela entenda o papel dela, ela entenda o propósito dela para esta terra, para esses dias e na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 Senhor, aleluia, aleluia.
Na minha tradução, eu falei hoje de manhã, eu quero continuar o assunto da manhã, e talvez eu vou precisar um pouco mais de tempo, e eu queria te dar toda a liberdade. Se você precisar sair, fique à vontade a sair a hora que você precisar sair, a hora que você quiser sair. Uma coisa que a gente não pode ficar preso, se você tem uma necessidade de sair mais cedo, você não pode obrigar a mim e a ninguém aqui a ter que ir embora, encerrar uma reunião, porque você tem algo para fazer, ou tem um compromisso, ou você tem que descansar, ou você tem um compromisso nessa madrugada, levantar de manhã para ir para a sua academia, ou andar de bicicleta, sei lá o quê. Mas o que a gente, nessa noite, eu quero pedir a sua paciência, a sua colaboração, e eu entendo se você tiver que sair, ok? Posso ouvir um amém, gente? Porque eu, sinceramente, eu não sei aonde que a gente vai parar nessa noite. O meu desejo é que é um tema, o que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite aqui, algo assim, desde o primeiro dia que o pastor Marcelo, né, a gente conversando sobre burning, eu em Minas Gerais, né, eu nem sei se eu estava em Minas no dia, eu estava em algum lugar, mas a primeira coisa que veio no meu coração, eu estou com a minha mão tremendo em razão disso, porque eu sei que da responsabilidade que compartilhar alguns assuntos, e fazer isso sem, como que eu poderia dizer, não fazer isso de maneira leviana, né? Mas fazer isso de maneira séria e santa diante de Deus, né? Alguns anos atrás, né, eu comecei a estudar sobre batalha espiritual, e foi uma fase da minha vida, e estudando muito sobre isso. Nessa época eu era pastor de uma das igrejas, da Igreja da Lagoinha, lá na região da Grande Belo Horizonte, e foi lá onde eu fiquei, só nesse lugar eu fiquei quase 10 anos, né? E eu me lembro que eu fui levado a estudar sobre isso, né? E eu comecei a discernir 3 níveis de principados espirituais muito fortes nas Escrituras. O primeiro principado é o espírito de morte, de inferno e morte, né? Porque a morte, ela está ligada à depressão, às doenças, às enfermidades, sejam elas físicas ou psicossomáticas, né? Muitas doenças, elas não são doenças da mente humana, é ação do diabo, né? Eu vou dar um exemplo disso. O endemoniado de Gadara, nas traduções mais antigas, né, da época que a gente era jovem ainda, né, Marcelo? Há 30, quase 40 anos atrás, as versões mais antigas, elas chamavam aquele de menino epilético. Então, ele não era o menino, não era o endemoniado de Gadara, era o menino epilético. Porque a falta de entendimento levava eles a acreditarem que aquele mal que aquele menino, aquele mal súbito, aquele surto que aquele garoto tinha de repente, onde ele era jogado pelo diabo, jogava no fogo, jogava na água, eles prendiam aquele menino, ele tinha uma força descomunal, né? Era uma força sobre-humana, e ele quebrava aquelas cadeias, e a Bíblia diz assim que ninguém conseguia passar por aquele lugar até o dia que o homem de Nazaré atravessa um mar no meio de uma tempestade para salvar uma única pessoa. E ele encontra aquele menino. Quando ele sai ao encontro, ninguém
conseguia segurar ele, ninguém tinha um diagnóstico para ele. É um louco, é um maluco, é um surtado, é um psicopata, maníaco, depressivo, sei lá o que ele é. Mas Jesus, quando olha, os demônios gritam, e eles gritavam e diziam assim: que temos nós contigo, ó filho de Davi, vieste aqui atormentar-nos. Então não era uma doença, era demônio, e era o diabo. E Jesus pergunta para ele, fala assim: qual é o teu nome? E ele responde: o meu nome é Legião. Então não era um demônio, era uma legião de demônios. E Jesus, ele ordena que os demônios saiam do menino, e os demônios falam assim para ele: não nos mande para fora da província. Então não eram somente demônios, não eram somente uma legião de demônios, eles eram territoriais, eles dominavam aquela região. Não nos mande para fora dessa cidade. Então, quando a gente lê as Escrituras, a gente precisa entender essas coisas. Então, o mundo espiritual é real, né? Esse é o primeiro principado, a morte. E a gente pensava, o inferno e morte. O segundo principado, que é o anticristo. O anticristo está ligado com tudo aquilo que se levanta contra Deus, que se levanta contra o culto a Deus. Como o próprio apóstolo Paulo diz, que ele viria nos últimos dias, antes da vinda do Senhor, antes da Maranata. Ele falou assim: alguns apostatarão da fé. E esses demônios, eles vão lutar e trabalhar contra tudo aquilo que representa o culto a Deus. Então, o culto a Deus não é só o culto a Deus, é a adoração a Deus, é a intercessão a Deus, é a vida com Deus. Então, o espírito do anticristo, ele não é somente contra Cristo. Quem é o diabo para ser contra Cristo? Então, o diabo não é o inimigo de Deus, ele é o inimigo seu. Ele pode pensar em lutar contra nós, contra Deus. Quem é ele para lutar contra o Senhor? E a Bíblia diz que o Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Então não há nada que possa prevalecer contra o nosso Deus, mas ele luta contra nós. O trabalho do diabo, ele é o inimigo das nossas almas. O livro de Apocalipse fala que ele é o acusador dos nossos irmãos. Então, o trabalho dele é fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz, que ele diz assim, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Então, assim, nós estamos na carne, mas a gente não luta segundo a carne, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, o trabalho do diabo é impedir com que você tenha o conhecimento de Deus. Não é somente trabalhar contra você, colocar tentações, é que você não consiga crescer em Deus, que você não consiga evoluir em Deus, que você não consiga se desenvolver em Deus. É o trabalho do anticristo. Ele se levanta contra tudo aquilo que é oculto a Deus. Então você percebe, querido, então o diabo, cada dia que passa, os nossos encontros, eu falo isso pela minha igreja também, a gente luta contra isso, em manter horário, em ter um horário de começar, horário de acabar, aquela coisa que algumas pessoas se prendem tanto a isso, que o tempo, o horário é mais importante do que o culto a Deus. Isso é uma ação do espírito do anticristo, que ele luta contra isso, contra a liberdade do espírito. E a Bíblia diz: aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Sabe o que é religião? A religião é não ter liberdade. Que a religião, ela amarra as pessoas, ela impede com que as pessoas cresçam.
A terceira manifestação dessas entidades espirituais é um espírito chamado Jezabel, que a gente fala muito sobre isso. Lá no Velho Testamento, ela é a filha dos caldeus. Jezabel é uma mulher, lá no livro de Reis, é uma mulher. Mas no livro de Isaías, no capítulo 47, ele chama ela, existe uma figura chamada Senhora de Reinos. Senhora de Reinos. Ele diz, você dirá, ela dizendo, o Senhor, contestando ela, combatendo essa manifestação do diabo, que é a Senhora de Reinos. Então ela é uma entidade espiritual na figura de uma mulher. E ela começa, e ela diz, eu sou senhora e eu serei senhora para sempre. Qual que é a padroeira do nosso país? É a figura de uma mulher. Se você olha o Espírito, o livro de Apocalipse, a Bíblia diz que existe, no meio das águas, o Espírito que habita sobre as muitas águas. A grande meretriz, a grande prostituta, do Espírito que habita sobre as muitas águas. É a figura de uma mulher. Qual que é a figura da mulher do Espírito das águas, lá na Macumba? Qual que é? Iemanjá. E, na verdade, eles falam Iemanjá. Dentro da nossa cultura, da nossa nação, é a senhora. Mas a Bíblia diz que é o espírito da grande prostituta, que no livro de Apocalipse ela habita sobre as muitas águas. No livro de Isaías, ela é a Senhora de Reinos. No livro de Apocalipse, fala de uma mulher que se diz profetiza, cujo nome dela é Jezabel, e que ela convenceu e se prostitui com os irmãos daquela igreja. Então, é um espírito religioso terrível. E quando eu penso nisso, meu irmão, eu penso que todas essas coisas, que é o que antecede a vinda de Jesus. E no livro de Isaías, o próprio espírito, esse demônio, que quando nós lemos em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, ele começa a falar de algumas coisas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos apostatarão alguns da fé. Então ele está dizendo que nos últimos dias, nesses dias que antecedem, algumas pessoas vão apostatar da fé. Aquilo que nós falamos hoje de manhã. Porque a palavra apostasia, até falei bastante sobre isso, eu quero só dar uma introdução nisso, para não ficar solto, aquele monte de informação solta. O apóstata é alguém que é como que se a gente tem uma casa, você tem a casa, o terreno da casa, você tem a casa, o quintal da casa, em volta de toda a casa, e entre a casa e o quintal existe um muro. Esse muro separa de quem está fora da casa, que está fora da propriedade da casa, e quem está dentro da propriedade da casa. O apóstata não é a pessoa que está dentro da casa, na sala da casa, no ambiente da casa. O apóstata é aquele que está no quintal da casa. Ele está nas imediações da casa, mas ele não está dentro da casa. É aquela pessoa alienada, ela está fora. Eu falei bastante aqui sobre isso. E a gente tem muito gente assim, gente que às vezes está ocupada com coisas dentro da igreja, está nos arredores da casa, mas ela não está dentro do mover do Espírito, que uma igreja, ela defende, ela acredita e ela se move. Ela só faz coisas dentro da casa. Ela cumpre tarefas dentro da casa, mas ela está fora da casa. Ela pode até cuidar do jardim da casa, mas ela está fora da intimidade de dentro da casa.
do convívio daquela casa, ou daquilo que move aquela casa. Eu estou falando do avivamento, eu estou falando da fome, da visão que move uma igreja, que move um povo, que faz com que esse povo, dia após dia, semana após semana, ela não esteja fazendo coisas, eles sejam movidos por uma paixão por Deus. E a apostasia, ela faz com que a pessoa esteja dentro da casa, em volta, dentro do lote da casa, fazendo coisas, mas ela não está dentro do contexto da família, ela não se move em Deus. É aquela pessoa que às vezes, a gente está aqui, a pessoa está alienada. Às vezes eu vejo muito ministro de louvor assim, está tocando, está lá tocando, seja bateria, seja baixo, seja teclado, mas ele está nas imediações da casa, mas não está dentro. Ele vive a influência de tudo que a casa está ali. Ele até desfruta, ele até participa, mas ele não participa da intimidade daquela casa, do propósito que move aquele lugar, do propósito que move aquela. Isso é a igreja. O apóstata é alguém que está no nosso meio, mas não está junto conosco. E a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos tempos, tem traduções que dizem, nos últimos dias apostatarão alguns da fé. E ele falou, por que eles vão apostatar da fé? Porque eles darão ouvidos a espíritos enganadores. 2, e a doutrina de demônios. Então, a apostasia, ela é gerada por essas duas coisas. Ela esfria as pessoas. Falamos aqui bastante sobre isso. A palavra apostasia também dá a ideia de alguém que retrocede. A palavra apostasia dá a ideia de alguém que se afasta. Alguém que prefere estar nos arredores da congregação. Como a Bíblia diz que certa vez o Senhor se levantou contra os arredores de Israel. Tem uma tradução que diz assim, que o Senhor se levantou contra as extremidades do arraial. E você percebe que os fracos, os insatisfeitos, nunca estão no meio do arraial, nunca estão perto da arca, nunca estão na tenda da revelação, no tabernáculo, eles sempre estão à parte. Eles gostam dos últimos lugares. Eles gostam de se apartar. Ele é capaz de chegar depois que o culto começa e sai antes dele acabar, porque ele é um apóstata. Ele se afasta. A ideia de apostasia dá a ideia de alguém que excita a revolta. Porque o apóstata, ele tem um espírito delicioso, de rebeldia, muito forte dentro dele. Porque a apostasia leva a pessoa a isso. A resistir à autoridade, resistir à visão de Deus, resistir a uma pregação. A apostasia é uma coisa terrível. E hoje, em tempos modernos, se a pessoa, elas levam temas para as redes sociais e discutem isso, falam de coisas que elas não entendem, falam de coisas que elas não vivem. A pessoa é capaz de falar contra as línguas, sem nunca ter falado pelo Espírito de Deus em outras línguas. Mas ele fala do que não entende. Sabe o que é isso? Apostasia. Ele critica tudo que não entende. Gente revoltada, rebelde, uma rebelião assim, latente. Tudo ela discorda, tudo ela tem uma opinião contrária, tudo ela tem algo, ela tem reticências. Mas, ela tem um mas, ela tem um porquê de tudo. E ele fala porque as pessoas, eles vão ficar assim.
Versículo 1. Porque essas pessoas vão dar ouvido a espíritos enganadores. E eu comecei, sabe, Marcelo, ontem, quando eu cheguei lá e fiquei quieto, sabe, eu vejo quase que o tempo todo um apelo de Deus para a gente estar atento a ouvir o Espírito Santo. No livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do capítulo 2, Deus ele vai falar com as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Em todas era uma mensagem para a igreja. Era um direcionamento para a igreja. Quando chega no versículo 7, ele diz assim, Apocalipse 2:7 diz, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Então ele fala da necessidade da gente não somente ouvir o que o Espírito diz, mas compreender o que o Espírito diz. Na parábola do semeador, meu irmão, é uma coisa tão séria isso, que a Bíblia diz que quando o semeador sai para semear, uma semente cai na beira do caminho, uma semente cai entre as pedras, e uma semente cai entre os espinhos, e uma semente cai em terra boa. Mas a Bíblia diz o seguinte, o que cai na beira do caminho, ele diz assim, são aqueles que ouvem a palavra, e aparece o diabo de novo, mas vem o diabo e rouba deles. Sabe o que ele rouba? Ele não está roubando a palavra, e o texto bíblico diz assim, rouba o entendimento. Repete comigo, o entendimento. O que é roubar o entendimento? A pessoa pode ficar 1h30, ela vai ficar boiando 1h30. É como Isaías diz, vendo não verão, ouvindo não compreenderão, e não chegarão ao pleno conhecimento da verdade. Ele vê, mas não vê, ele ouve, mas não ouve. E é o que o texto diz. Porque nós temos essa dificuldade. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Olha o que ele diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Na minha tradução diz assim, o que tem ouvidos, compreenda que o Espírito, quer dizer, receba entendimento. O que o Espírito diz, verso 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então você percebe, não é somente levantar a mão e aceitar Jesus, é você viver uma vida recebendo entendimento do Espírito de Deus, compreender o que o Espírito diz, discernir a voz de Deus. Falei hoje de manhã, eu gosto daquele texto, sabe, Estevão? Em Atos 13, quando a Bíblia diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E eles orando, disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Quem disse foi o Espírito Santo. Sabe, irmãos, as pessoas param de ouvir o Espírito Santo para ouvir o diabo. Elas param de ouvir a voz de Deus, através da palavra de Deus, para ouvir o diabo. Para alguns de nós aqui, irmãos, é mais fácil você acreditar naquilo que o diabo diz, do que você acreditar naquilo que a Bíblia diz. Por anos eu ouvi o pastor Márcio Valadão dizendo, ele pegava a Bíblia antes de pregar e dizia assim, essa é a minha Bíblia. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu sou o que ela diz que eu sou. Hoje eu serei transformado pela poderosa palavra de Deus. Ouvi isso, ele falar por anos dizendo isso.
Porque às vezes para nós é mais fácil ouvir o diabo. É mais fácil alguns de nós acreditar na cuca, no saci pererê, do que acreditar no que o Espírito Santo diz. Tem gente, alguns de nós têm mais medo do diabo do que medo de Deus. Tem mais temor das coisas do mal, de passar do lado de uma macumba, eu meto o pé e chuto. Porque eu sou melhor, não. Porque eu entendi que eu tenho a autoridade de Deus. E a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É o meu papel na terra, é destruir a obra do diabo. Sem medo de que a macumba vai me pegar. Amarrar o seu nome na boca do sapo, o sapo vai morrer engasgado. Você entende? Então, os dias de apostasia, as pessoas vão ouvir a espíritos enganadores. Mas nessa noite eu queria que você pudesse entender, porque não é somente a espíritos enganadores, mas a doutrinas de demônios. E é sobre isso que eu queria falar. Que eu comecei hoje de manhã e não consegui. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E eu comecei a pensar seriamente nisso, irmãos. Doutrina de demônio. As pessoas começam a relativizar aquilo que é absoluto. Eu vou te explicar melhor isso. Não é bem assim. Deus não é tão radical. Então, há valores na Bíblia que são absolutos. Então, em tempos modernos, não tem problema beber. Conheço pastores que bebem, pode casar 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Não tem problema, Deus entende. São essas coisas que vão virando doutrina, que vai virando uma crença, que se torna fé dentro das pessoas. Ela acredita piamente que ela está certa. E não muda. Sabe, irmãos, tem textos na Bíblia, hoje eu falei sobre o livro de Hebreus de manhã, tem um texto no livro de Hebreus que para mim é muito duro. Ele diz assim: se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. Parece que na cabeça da graça de quem pensa, Deus é o Deus da graça, é como se Deus, ele não haverá um juízo sobre a terra, e cada um de nós vai viver do jeito que quiser viver, vai fazer do jeito que quiser fazer, vai andar do jeito que quer andar, e no final você levanta a mão e chora, e vai ficar tudo resolvido. Não vai ser assim. Não vai ser assim. O mesmo livro, o livro de Hebreus, tem um personagem, e a Bíblia diz assim: segui a paz com todos, capítulo 12, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não é de qualquer jeito. Aí ele surge com um personagem, ele fala assim: ninguém seja devasso e profano como foi Esaú. Aí ele vai reportar aquele problema antigo, Jacó e Esaú. A história de Jacó e Esaú. De um filho, de um homem que tinha 2 filhos. E que um filho roubou, um irmão roubou outro irmão. E esse irmão, por conveniência, vendeu o direito da primogenitura. E naquele dia que ele deu a primogenitura dele, a Bíblia diz que Esaú estava chegando de um dia de caça, caçou, trabalhou e não pegou nada. Quando ele chega na porta da casa, está o irmão assando um churrasco. E ele fala assim: meu irmão, me dá um pedaço. Ele fala para Jacó: me dá um pedaço do seu guisado. Ele falou assim: não te dou não, mas eu troco com você. Você me dá o direito da sua primogenitura, que eu te dou um pedaço do meu churrasco.
E sabe o que Esaú disse? Ele disse assim: de que me serve a primogenitura se eu estou com fome? E a expressão dele é desse jeito. Na hora da fome, na hora da necessidade, ele está com fome, ele quer resolver um problema, ele abre mão do eterno por uma fome passageira. Pergunta, ele ia morrer de fome se pudesse esperar mais um pouco chegar até a casa do pai? Não. Mas ele troca o passageiro, troca o eterno, o direito de ser o primogênito, por uma fome. É como alguns de nós, irmãos. A gente troca por causa da banalidade da graça, da banalização da graça. Deus perdoa, está tudo certo. Aí você vai lá e adultera, você vai lá e se prostitui, você vai lá e transa com a sua namorada, você vai lá e se masturba, você vai lá e consome pornografia, e vai vivendo um cativeiro espiritual constante. E essas coisas, irmãos, são coisas efêmeras, que na hora você vai dizer assim: eu não aguento. A pergunta: quanto tempo dura um orgasmo, seja num ato sexual, ou seja numa masturbação, quando você está se autossatisfazendo? Quanto tempo dura aquilo? Segundos? 1 minuto e meio? Mas a pessoa tem coragem de jogar o eterno da vida dela por um prazer passageiro e efêmero. E as pessoas acabam fazendo o que Esaú fez. De que me vale o direito da primogenitura? Desculpa a palavra, se eu estou com tesão. Se eu não aguento segurar o tchan. E a Bíblia diz que Esaú vende o direito da primogenitura, porque tem fome. Ele tem uma necessidade imediata, ele joga tudo, mete o pé. Sabe qual é a doutrina de demônios? Não tem problema, você vai se safar, depois você pede perdão, tudo resolve. Mas até quando vai ser assim? E a Bíblia diz assim, que Esaú, depois, querendo herdar a bênção da parte de Deus, ainda que tenha buscado com lágrimas, a Bíblia diz assim, ele não encontrou lugar de arrependimento. Sabe uma hora que o choro não vai resolver? É isso. Você vai chorar e vai ser tarde. É por isso que a Bíblia diz que naquele dia, no dia do Senhor, todo joelho se dobrará, todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, mas nem todo vai subir. Porque o que antecede esses momentos, irmãos, é como eu estava falando hoje de manhã, a peregrinação no deserto foi o teste. É como alguns de nós, irmãos. É por isso que o livro de Hebreus, ele fala assim, olha, se vivermos em pecado, deliberadamente, sabe aquela coisa que você vai viver, você pede perdão, você cai naquele cativeiro espiritual, confessa, cai, confessa, peca, confessa, é um ciclo de cativeiro espiritual. Você confessa e cai, você está confessando a mesma coisa, pecando na mesma coisa, confessando o mesmo pecado, e você está lá, confessa, cai, e é o que a Bíblia diz, quando a gente vive no pecado, deliberadamente, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, e o Hebreus diz, não resta mais sacrifício pelos pecados.
E ele diz assim, e sim, um fogo devorador, que há de consumir os adversários. Morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem pisar o Filho de Deus, quem ultrajar o Espírito da graça e profanar o Espírito Santo, com o qual foi santificado. E ele diz assim, como escaparemos nós, se a gente negligencia a salvação? Então a gente está, o espírito da apostasia parece ser uma coisa que está fora, parece que está distante, mas ela está muito perto. Ela está muito perto. Está muito perto. As doutrinas de demônio, elas estão aí, todos os dias. Quem é muito consumido, que consome muito a internet, eu não tenho nada contra muitos líderes que falam na internet, irmão. Mas tem coisa que é muito complicada. Grande parte das coisas são muito complicadas. E a pessoa está consumindo isso. Como que entra a apostasia? Judas capítulo 1, versículo 4. E eu comecei a estudar nesses dias o livro de Judas, em razão da conferência aqui. Tem algumas semanas que eu tenho estudado, alguém pediu o esboço, são só algumas ideias e os versículos. A maior parte das coisas que eu estou falando está dentro de mim. Eu coloco aqui alguma coisa para ter pista de memória. Mas é uma coisa que preocupa. E eu comecei a estudar. Olha o verso 4. Judas. Põe o 3. Vamos começar no 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. No versículo 4, que é o próximo, ele começa a falar um problema, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos, para que este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso e Jesus Cristo. Então ele começa a dizer que são esses homens que introduzem, na minha tradução diz assim, porque certos indivíduos cuja condenação já está sentenciada. Então são homens que entram dentro do contexto religioso da igreja, ou da igreja do Senhor, e ele diz assim, e há muito tempo, na minha tradução, infiltraram-se em vossa congregação. Ele pode não estar aqui dentro da igreja, mas ele está dentro do contexto da igreja. Ele fala em nome de Deus, ele ensina em nome de Deus. Essas pessoas, como ele diz assim, eles pervertem a graça, com toda a espécie de falsidades, que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Na minha tradução, diz assim, que eles se infiltraram em vossa congregação. Então haviam homens que se infiltraram ali, que eles colocaram ideias erradas ali, e levaram as pessoas a acreditar naquilo, e perverteu a fé das pessoas. É como ele diz ali, para este mesmo juízo, são homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Sabe o que é isso? Tudo pode, está tranquilo. Você pode transar antes do casamento, desde que você ame.
Você pode pegar nos seios da sua namorada, não tem problema nenhuma. Minha filha, você não é pinico. Acorda. Tem um grupo lá no Rio de Janeiro, eu estava pregando no Rio de Janeiro esses dias atrás. O líder do grupo disse que na igreja dele só tem gente bonita. Eu só prego para as mulheres marombadas. Olha que mentalidade. O que está por trás disso? O que está por trás disso? Ele é saradão. Só gente marombada, gente bonita. Feio não entra lá. Eu ia ter dificuldade de congregar na igreja dessa. Eu ia ficar excluído. Esse meu nariz lindo. O shape. Olha o shape. E a Bíblia diz que esses homens se infiltram. Às vezes não é somente estar ali dentro. Irmãos, às vezes nós temos pessoas no nosso meio que não é irmão. E é engraçado, meu irmão, que o livro de Gálatas, ele fala uma coisa parecida. Gálatas 2, versículo 4. Porque lá na igreja da Galácia, alguns homens começaram a perverter a lei e a graça, a lei e a graça. Verso 3, vamos lá no 3. Mas nem ainda Tito, que está comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. 4. É isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram, quer dizer, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Porque a apostasia é uma coisa sutil. A doutrina dos demônios, que o Timóteo, que Paulo disse, é uma coisa sutil. Eles entram secretamente. Quando a gente menos percebe, a gente está imobilizado. Tem assuntos que nós não podemos falar. Não pode falar mais sobre homossexualidade na igreja. Que pode ter um casal homossexual aqui dentro. E daí? E daí? A gente vai ter medo de falar a verdade por causa disso? Porque é uma mentalidade sutil, onde a gente tem que ter cuidado de falar para não ser preso. Pode prender, irmãos. Pode prender. Mas a verdade é a verdade. A verdade é a verdade. E essa mentalidade, irmãos, ela vai... E a Escritura afirma que nesses dias, no período da apostasia, haverão falsos profetas, falsos mestres, e nesse caso, falsos irmãos. É irmão que fala como irmão, mas não é irmão. É o apóstata. Ele parece que é. No livro de Judas, irmãos, é engraçado que ele fala desses homens que participam das nossas festas de amor. É gente que contamina as nossas festas, que contamina o ambiente da adoração, que contamina o ambiente da santidade. A apostasia, ela faz isso. Aleluia, aleluia. Essas ações demoníacas, em Isaías 47:10, é do espírito da Jezabel. E lembra quando eu falei do espírito da Jezabel? Isaías 10:47, vai lá, 8 e 9. Porém, vai 8. Vai 7. Aí. E disseste:
eu serei senhora para sempre. Até agora não te importaste com estas coisas, nem te lembraste do fim delas. Está falando dessa mulher, da senhora de reinos, desse espírito maligno chamado, que a gente pode traduzir a senhora de reinos, ou o espírito que a Bíblia diz da grande prostituta, da grande meretriz, do espírito da Babilônia, que o Apocalipse diz, e do demônio, que ele fala assim, do espírito da meretriz que habita sobre as muitas águas. Aqui é a mesma coisa, é a mesma personalidade espiritual. Ela tem uma doutrina. E se você perceber, irmãos, é uma coisa sutil, ela entra sutilmente no nosso meio. Sabe gente que fala palavrão? E você não corrige ele? Sabe a pessoa que fala mal do outro perto de você e você não fala nada e participa disso? Eu estou falando disso. Porque essas coisas vão ficando comuns. Natural, aceitável, tolerável. Aí você tolera isso. Você aceita isso. Você convive passivamente dentro desse ambiente de apostasia. E é engraçado, meu irmão, que no versículo 7, eu serei senhora para sempre, e até agora não te importaste com essas coisas, nem te lembraste do fim delas. Ele está dizendo, o seu fim vai acontecer. Verso 8. Agora, pois, ouve isto, tu que é dada a prazeres, tu que habita tão segura, que dizes no coração, eu sou, e fora de mim não há outra, não ficarei viúva, não conhecerei a perda de filhos. 9. Porém, ambas essas coisas virão sobre ti, no momento, no mesmo dia, perda de filhos, viuvez, e em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. E o verso 10 é que é a chave disso. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém pode me ver. Sabe por quê, irmãos? O diabo, e nesse caso aí, o espírito da apostasia, na pessoa dessa figura, ninguém vê. É uma coisa sutil. É sutil. Ninguém vê. Na minha tradução, diz assim, depositaste a tua confiança na tua malignidade e afirmaste, não há quem descubra o que eu faço às escondidas. Que é a Bíblia King James. Porque ele faz às escondidas. O espírito da apostasia, ele leva as pessoas a esconder a sua vida, a esconder os seus pecados, a esconder os seus crimes. A pessoa vive uma hipocrisia. É por isso que em Judas 1:4, no livro de Judas, no capítulo 1, verso 4, olha o que diz. Portanto, certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se. Judas 1:4. Infiltraram-se em vossa congregação. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador. Na minha tradução diz assim, com toda a espécie de falsidades. Então o espírito da apostasia, ele é a falsidade. Ele está ligado a uma coisa chamada hipocrisia. A palavra, lembra aquela ideia do apóstolo Paulo, quando ele escreve o livro de Timóteo, ele diz assim, apresente a admoestação, ele está dizendo, o que eu estou ensinando a vocês, procede de um coração puro, de uma consciência limpa, e ele termina, e de uma fé sem hipocrisia. A palavra hipocrisia é traduzida para a palavra
hipócritos. Hipócritos significa o ator. O que é o ator? A pessoa está encenando uma coisa que ela não é. É um papel. Aquilo é um personagem. O ministro de adoração pode ser um personagem. Um músico pode ser um personagem. Alguém que dança diante da igreja pode ser um personagem. Um pregador pode ser um personagem. Um diácono pode ser um personagem. Um membro de uma igreja pode ser um personagem. Porque ele não é aquilo que ele está dizendo que ele é. Ele é aqui uma coisa e é outra coisa fora daqui. É por isso que Jesus, ele diz assim, olha, Deus procura verdadeiros adoradores. Porque a palavra verdadeiro vem uma palavra grega chamada aletheia. Aletheia fala de realidade. É uma coisa real. É um adorador real. É um relacionamento com Deus real. É uma vida de oração real. Não é um papel. Então o espírito da hipocrisia, irmãos, o espírito de apostasia, ele se revela com a falsidade. Que a pessoa é uma coisa aqui, é outra coisa fora daqui. E eu me lembro quando eu era pequeno, mamãe falava muito isso comigo. Gente, quando é menino não gosta de tomar banho. Eu não sei você como é que era, eu não gostava não. Queria brincar. Aí a mamãe falou, menino, vai para o banho. Aí a mamãe dizia assim, meu filho, você tomou banho? Tomei, não tinha tomado. E ela falava assim, aí ia lá, passava um desodorante lá, um Rexonazinho. E ela falava assim, por fora a bela viola, por dentro, pão bolorento. E é verdade, irmãos. Sabe como que a Bíblia chamava, Jesus chamava os religiosos? Sepulcro caiado. Sabe o que é o sepulcro caiado? É aquele mausoléu de mármore bonito, pode ser dourado, pode ser um monte de coisa, mas lá dentro tem carne morta, está podre. Você percebe a falsidade, irmãos? A hipocrisia é marcada nessa geração, que as pessoas fingem que são o que não são. É falso, é fake. As fotos do Instagram, você quer que as pessoas pensem que você é próspero, que você é feliz. Só Deus sabe o que está dentro de você. A pessoa está em apostasia, mas ela quer mostrar para as pessoas que não está. Ela está longe de Deus. É aquilo que eu falei hoje de manhã. Jesus um dia, ele disse o seguinte, esse povo me honra com os lábios, com a boca me louva, mas o seu coração está longe de mim. Então é alguém que canta como crente, que fala como crente, ora como crente, tem Bíblia de crente, tem subaco de crente, tem tudo de crente. Ele é o crente de Enorex. Parece, mas ele não é. Mas parece. Você percebe, queridos? Eu quando estava vendo, e eu assim, até falei com o Marcelo hoje, a King James é uma das traduções melhores. Ele diz assim, portanto, certos indivíduos, esse texto, cuja condenação já está sentenciada,
Mano, acorda. O bagulho vai ficar louco. E não vai ficar bom, não. Não dá para brincar mais. Não dá para você fingir que você é o que você não é. Não dá para você enganar. Você está como diz o livro de Judas, eles mancham as nossas festas do amor. Sabe o que é isso? São pessoas que são nódoas. Sabe o que é uma nódoa? Você tem um pano branco, limpo, enorme. Essa pessoa é uma mancha no nosso meio. Ela é uma vergonha. Mas está lá. Toda célula está lá. Todo culto está aqui. Mas não muda. Nada muda. A maneira de pensar não muda. A maneira de falar não muda. A maneira como você reage na vida, com as pessoas, com a família, com os filhos, com a mulher, não muda. Jesus vem buscar uma igreja, não vem buscar uma bruxa. Ele vem buscar uma noiva, não vem buscar uma prostituta, promíscua, depravada, imoral. Ele vem buscar uma noiva gloriosa, sem mancha, sem mácula e sem ruga. Mas santa e sem defeito. A gente não precisa ser perfeito, irmãos. Às vezes a gente tem que estar sendo aperfeiçoado, procurando ser melhor cada dia. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, eles são pessoas ímpias, como diz Judas. Eles adulteram a graça de Deus em libertinagem, para justificar o comportamento carnal, maligno delas. Está tranquilo? Está não. Quando você lê o livro de Judas, irmãos, sabe, eu fico chocado com aquilo que eu vejo no livro de Judas. Então o escritor, o Judas, ele começa a falar assim, irmãos, ele diz assim, é necessário antes de tudo encorajar vocês a batalhar dedicadamente pela fé. Então ele está chamando, a convocação do escritor, do Judas, é convocar você e eu no versículo 3, a batalhar dedicadamente, não é de maneira mole, não é de maneira aleatória, não é de maneira se você sente, ele está falando de esforço, de se dedicar a isso, de se dedicar ao desenvolvimento da fé, ao crescimento da fé, à operação da fé, a colocar a fé em operação, em movimento, transformar a fé em trabalho, em obras, porque a fé sem o trabalho, ela é morta. Aleluia. Versículo 5. No versículo 5, ele manda buscar o conhecimento. Judas 1, 5. Quero, portanto, recordar-vos, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então ele está dizendo o seguinte, o mesmo povo que ele salvou do Egito, que ele tirou e salvou e remiu aquele povo, esse mesmo povo depois ele destruiu.
É por isso que o livro de Hebreus diz assim: irmãos, se aconteceu com eles, como escaparemos nós, irmãos? Se negligenciarmos tão grande salvação. Eu falo assim, como que a gente vai escapar se a gente negligenciar? Uma coisa é você não saber. Estava conversando com o pastor Marcelo. A gente estava falando sobre célula, sobre trabalho. Deus, Ele perdoa a incompetência da pessoa, por não ter conhecimento, por não saber fazer direito. Mas Deus, a negligência é inaceitável. Se a gente negligencia a salvação, versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E ele começa a falar de Sodoma e Gomorra. Sabe, essa mentalidade de depravação. Essa geração, irmãos, é a geração que consome, que mais consome a pornografia. Estava vendo um estudo sobre isso. A pornografia, ela vicia tanto quanto a droga. Estava olhando o lóbulo cerebral, o cérebro de uma pessoa viciada em drogas, as manchas, as cores das lesões que é colocado para uma pessoa assim. E de uma pessoa consumidora de pornografia. É a mesma. Os cientistas, os médicos estão dizendo que a pornografia ela vicia mais. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma coisa no cérebro humano chamada dopamina. A droga, quando a pessoa... A dopamina é aquilo que como que é o nome do prazer? É o que dá prazer para a pessoa. Como que é? Me ajuda aí, gente. Serotonina e dopamina. É o que dá prazer. Então imagina, irmãos, eu fui usuário de droga. Então a droga vai ser pum. Ah, que onda, mano. O jacaré tá subindo ali, maluco. Caraca. Ele é rosa. E eu era idiota, eu ficava rindo igual um idiota. Eu estava vendo mesmo. Estava chapado dentro do ônibus assim. Eu via as pessoas andar assim, em slow motion. E eu ficava rindo igual um panaca. Eu não estava vendo a pessoa andando devagar. Mas a pornografia... ela faz uma coisa que, porque ela dá os picos de dopamina, porque as imagens são rápidas. Porque a pornografia na internet, ela é muito dinâmica, ela é rápida, é muita imagem, tum, 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 o tempo todo. Alguns ficam ali o tempo todo, e elas viciam nisso. Você pode ver que toda vez que pega um pedófilo viciado nisso, ele tem muita imagem. A pessoa fica ali presa àquilo, está dominada por aquilo. E nesses dias, irmãos, é pior. Você não consegue sentar num restaurante e conversar com as pessoas sem as pessoas se desconectar no telefone. A maior parte das pessoas estão vendo Instagram. 90%. Viciadas nisso. Agora imagina quando está num ambiente público. Agora, e quando essa pessoa está num lugar privado, onde está só ela viaja.
Então a gente tem que tomar cuidado. A exortação do Judas, do apóstolo Judas aí, é a gente tomar cuidado com essa mentalidade depravada, como que se isso fosse uma coisa normal, e como que se isso fosse te levar a algum lugar. Pelo contrário, ele te afasta de Deus. Ele faz você ter prazer em ver imagem de pornografia o tempo todo, mas você não tem prazer de estar na presença de Deus. Um culto com mais de 1h30 é uma eternidade para alguns de nós aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque você sabe onde o seu coração está. O livro de Judas, ele começa a falar isso, irmão. Porque nós somos uma geração que tem falado muito sobre avivamento. Muito sobre avivamento. A gente tem ouvido muita pregação sobre avivamento. A palavra avivamento virou uma coisa, virou um jargão religioso, sem ter verdade. Você tem um coração que busca, que vive, que trabalha por um avivamento, que manifesta avivamento. E é engraçado, meu irmão, que apesar disso, no versículo 10, versículo 9 diz assim: no entanto, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Eu queria que você pudesse entender isso. O próprio arcanjo Miguel, quando lutava pelo corpo de Moisés, não proferiu juízo contra o diabo. Aí, pare para pensar, olha o versículo seguinte, diz assim: apesar disso, esses tais dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Na minha tradução diz assim: apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo o que não compreendem. Então você está entendendo? A gente é a geração do avivamento, mas você critica coisas que você nem entende. O próprio arcanjo Miguel não ousou repreender o diabo quando disputava o corpo de Moisés. Ele diz: o Senhor te repreenda. E às vezes alguns de nós, irmãos, discute, fala levianamente daquilo que não entende. Critica o mover do Espírito. Hoje um menino estava orando por mim, eu esqueci a palavra que ele disse. Cadê ele? Qual que é? Histeria. E eu achei legal a oração dele. Ele falou: Senhor, ajuda o pastor. E papapá. Senhor, tira a histeria do nosso meio. Olha a perspectiva desse menino. Porque tem coisa que é histeria. Não tem verdade naquilo. A pessoa vai rodopiar, dar cambalhota, girar, ir lá e para cá, e saiu dali. Se você falar isso com ela, ela entra no demônio. Fácil. Aí eu entendo, eu falo assim: que espírito era esse? Pode ser histeria. Mas às vezes não é histeria, e tem gente que critica o que não é histeria, que critica o que não compreende. E se eu não sei o que está acontecendo, fique quieto. Mas você percebe, a gente é a geração que quer o avivamento, mas fala de coisas que não entende. Quer ver um exemplo? Lá atrás, eu me lembro David Kinlan, 1995. Tem gente aqui que nem nascido era. David foi lá na igreja, um amigo de muitos anos. Ele pegou o violão
E começou, Jesus, eu te amo, Jesus, Jesus, eu te amo. E ficou 1h30, Jesus, eu te amo. E eu não entendia nada. Eu falei assim, mano, muito legal, você é um cara muito ungido, mas você não tem uma música assim, um repertório? Ele falou assim, querido pastor, eu não canto para você. Não é para você. Podia ficar sem essa. Virou um amigo. Mas às vezes a gente fala do que não entende. Você não entende, fala, Senhor, mostra para mim. Eu quero viver o que essas pessoas estão vivendo. Aleluia. Aleluia. Verso 12. A gente precisa tomar cuidado que nem tudo que reluz é ouro. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Tudo tem remédio. E ele termina o versículo 20, eu vou terminar. Versículo 20. Mas vós, amados, vamos ler junto? Mas vós, amados, orando no Espírito Santo. Você vai entender o que eu estou dizendo. O Judas está falando a mesma coisa que o Paulo disse. Cantarei em línguas, mas cantarei com entendimento. Cantarei no Espírito, mas cantarei com entendimento. Eu orarei no Espírito, em línguas, mas orarei com entendimento. É o segredo. Foi esse segredo que mudou minha vida. É esse segredo que desde a hora que eu cheguei nesse culto aqui, está eu do lado do pastor Josué aqui, está os dois orando em línguas. Batalhar na fé implica em edificar a minha fé no Espírito. Tem um livro do Otmani muito antigo. O tema do livro é a liberação do Espírito. Está tudo dentro da gente. Sabe essa oração que eu não estou criticando? Senhor, me enche do Espírito. Não, ele está dentro de você. E se você não tem o Espírito Santo, o que você tem aí é outra coisa. Mas todo homem nascido de Deus, que foi gerado do Espírito, que foi gerado pelo Espírito de Deus, ele tem a mesma porção do Espírito dentro dele que eu tenho. Porque Deus, ele quando entra na vida de alguém pelo Espírito Santo, ele não entra a metade de Deus dentro de você. Ele entra com uma pessoa dentro de você. Está tudo aí dentro. É Ele que vai ajudar a gente a crescer em Deus. Lembra quando Paulo diz, é a lei do Espírito da vida que liberta o homem da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo ajuda a gente em tudo. Ele quebra o poder do pecado na nossa vida. Quando eu entendo isso, eu aceito isso, que o Espírito Santo entra dentro de mim,
e seja não o residente da minha vida, mas Ele seja o presidente da minha vida. Ele não é alguém que vai morar dentro de mim, é alguém que vai governar a minha vida. Então eu não vou pedir para que Ele venha, porque Ele está dentro de mim. Eu vou liberar o que está dentro de mim. Eu vou dar liberdade para o que está dentro de mim fluir dentro de mim. Eu vou permitir que Ele seja o Senhor de dentro de mim. Orando no Espírito, edificando a minha fé santíssima. O diabo roubou isso da igreja por muitos anos, dizendo assim: olha, nem todo mundo precisa falar em línguas, e nem todos falam em línguas. E o Paulo fala assim: eu queria que todos vocês falassem em línguas, porque quem fala em línguas não fala aos homens, mas em espírito fala mistérios a Deus. Então as línguas não é a linguagem do homem, a linguagem do céu. É o céu se movendo dentro da gente. É o céu fluindo dentro de nós. Aleluia. Aleluia, gente. O carnaval é a festa da carne. O burning hard é a festa do espírito. No carnaval o homem dá lugar para a carne. No burning a gente dá lugar ao espírito. E aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. O Espírito de Deus restaura a liberdade. Ele liberta o homem do pecado. Não importa o que seja o pecado. Eu fui noiado. Eu já comi lixo nas ruas de Osasco. Na loucura, na noia. Deixei a minha casa para me alimentar. Eu ia revirar lata de lixo para comer. Se Deus pode fazer na minha vida, pode fazer na vida de qualquer pessoa. Se Ele pode se mover em mim, Ele pode se mover em você. Se Ele me tirou de onde Ele me tirou, Ele pode tirar você de onde você estiver. E eu não preciso saber onde você está. Mas Ele sabe. Se você está muito quebrado, está fraco, a Bíblia diz assim: e o Espírito me assiste na minha fraqueza. Tem tradução que diz assim: Ele me ajuda na fraqueza. Ele me empurra para frente na minha fraqueza. Eu não posso, mas o que está dentro de mim pode. Quando Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está falando disso. Ele está falando daquele que está dentro dele, daquele que habita dentro dele. Deus, Ele quer levantar uma igreja poderosa na terra. Uma igreja que libera o Espírito dentro dele. Que libera o que está dentro dele. Que dá lugar a isso. Que dá lugar ao Espírito de Deus. Eu quero orar com você hoje. Se você não fala em línguas, hoje você vai falar. Você precisa desejar isso. Eu já ouvi gente falar: apóstolo, mas as línguas é o menor dos dons. A pergunta que eu te faço: tudo que Deus dá é bom? Ou Deus dá mais ou menos para alguma coisa é mais ou menos, outra coisa é muito boa? Não, tudo que Deus dá é bom. Mas vamos começar pelo básico. Ele está à disposição da gente. Aleluia. 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 Vamos ficar em pé. Oh. Meu Deus.
Vamos batalhar pela fé. Obrigado pelos 3, amém. Vamos batalhar pela fé. Deus está aqui. Deus está aqui. Se você quer isso para a sua vida, meu irmão, Deus está levantando uma geração cheia do Espírito Santo. Eu acredito nisso, irmãos. Deus está levantando uma geração. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e venha para frente, venha para frente, venha para frente. Vem, dá um passinho para frente. Dá um passinho para frente. Os diáconos aí, pode puxar as cadeiras para trás. Ajuda aí. Venha. Vamos liberar a área aqui para... Isso. Olhe para mim aqui um minuto. Olhe para mim aqui um minuto. Nesse exato momento, o Brasil está... A minha cidade onde eu moro, Belo Horizonte, deve ter milhões de pessoas na rua, jovens, adolescentes. Dá dó, irmãos. Domingo passado foi o grito de carnaval. Para mim aquilo não era o grito de carnaval, era o grito de socorro. Me ajudem, me tirem desse lugar aqui. Estava passando no lugar, quando fechava, abria o sinal, passava aquela multidão de jovens, meninos, meninas, adolescentes, 13, 14 anos. Pessoas com canecas penduradas, casais se beijando, casais homossexuais se beijando no meio da rua assim, aquela coisa. E eu assim, cada um anda na luz que tem, cada um anda na verdade que tem, na revelação que tem. E eu tenho compaixão disso. Mas eu não concordo com isso. Mas a única maneira da gente é a gente vivendo cheio de Deus. Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Nós precisamos fazer diferença nessa geração aqui. Não é a nossa maneira bizarra de ser. Não é uma tatuagem. E eu não estou falando contra a tatuagem. Eu não tenho nenhum problema com isso. Todos os meus filhos têm tatuagem, mas não é uma tatuagem que diferencia a gente de um outro grupo, se a nossa tatuagem é gospel ou se a nossa tatuagem não é gospel. O que diferencia é o que a gente carrega dentro da gente, é o que está dentro da gente. Você entende o que eu estou dizendo? O Espírito Santo está aqui. E a Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, mas é o espírito do anticristo. E eu quero orar com você primeiro, para que nesse momento, alguns de vocês que não têm convicção nenhuma, convicção de salvação. Sabe o que é a convicção de salvação? Você morrer agora, você tem a certeza, absoluta certeza, e a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu não posso falar isso por você, só você.
Porque alguns de nós aqui, irmãos, a gente, às vezes não é nem apóstata, não é nem parte da família da fé. Você está aí, no movimento do negócio, no movimento da igreja, mas sem uma experiência com o Espírito Santo, sem a experiência da regeneração, sem a experiência da mudança. Então muita coisa não faz sentido por causa disso. Então o Espírito Santo, ele tem que explodir dentro de você. A gente chama isso de novo nascimento. E a Bíblia diz que o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. A pessoa que é filho de Deus, ela tem certeza, é uma intuição forte, profunda dentro da gente. Está dentro de mim isso, eu tenho certeza. Eu tenho medo de morrer, eu não tenho medo de nada, irmãos. 5 anos atrás eu tive um infarto. Eu sabia que eu estava morrendo. Eu encostei no sofá e comecei a orar em línguas. Falei, Jesus, está doendo demais. Vai logo, porque está sem anestesia. E eu fui orando, mas eu estava em paz. Eu podia dizer ali, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Mas tem gente que não pode fazer isso, que não tem certeza de nada. O medo da morte ronda a mente, os pensamentos, o tormento pela morte. Então hoje é um dia de você falar assim, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer da água, eu quero nascer do Espírito. Eu quero nascer do Senhor. Eu quero ser um filho de Deus. Se você quer, coloca a mão no seu coração. Se você quer isso, se você deseja isso, você vai orar comigo, fala, Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu sei que a Tua palavra, que foi ministrada nessa noite, ela vai mudar a minha vida. Eu reconheço o Senhor diante dos homens, e a Tua palavra diz, se eu confessar o Senhor diante dos homens, o Senhor me confessará diante de Deus. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. O Senhor a partir de hoje é meu, e eu sou teu, sou totalmente teu. Mas agora, Senhor, diante dessas testemunhas, diante dos homens, diante dos anjos, eu te reconheço como Salvador, como Senhor da minha vida. E eu quero, a partir de agora, andar em santidade, andar em retidão. E quero agora receber o Espírito Santo na minha vida. Enche a minha vida, enche a minha vida, enche a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Olhe para mim, meu irmão. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será. Você creu, você está salvo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Aleluia. Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e eles serão sarados. Em meu nome expulsarão demônios, e em meu nome falarão em outras línguas. Então os sinais é para quem crê,
não é para quem crê em sinais, não é para quem crê em línguas, é para quem crê para falar em línguas. E se você crê, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Nós vamos adorar o Senhor nessa canção. E num determinado momento eu vou orar. Receba o batismo do Espírito Santo. Receba o fogo de Deus. Nessa hora você não vai falar mais em português, porque o Espírito de Deus vem de você. O Espírito Santo dentro de você, que já estava dentro de você, que já era crente. E para você que entregou a sua vida ao Senhor hoje, o Espírito vai vir sobre você. Oh! Então nós vamos cantar essa canção. E o Jesus, ele vai buscar uma igreja cheia do Espírito Santo, e você faz parte dela. Levante as suas mãos, comece a adorar o Senhor. Se aproxima, o tempo acabou, é quase meia-noite, a espera se vingou. As necias não se aguentam, o sono as despertou, no coração da noiva existe um clamor. Sou o profeta aqui, a voz a ecoar. Eu não vou aceitar, pedras não vão clamar. Sou o profeta aqui, Abra sua boca a voz agora. a ecoar. Seja cheio do Espírito Santo. Vem! Eis o Eis o noivo, saí ao seu encontro. Fale em línguas. Seja cheio, 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 cheio. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Saí ao seu encontro, como quem tem fogo nos ossos e a profecia nos lábios. Eu bradarei Em nome de Jesus. Abra sua boca. como quem Seja tem cheio. fogo nos Cheio. ossos e a Cheio. profecia Ora, nos lábios. Eu bradarei. Ele vem como quem tem nome de fogo Jesus. nos ossos Pai, e a profecia enche esse povo. nos lábios. Batiza com Eu fogo. bradarei. Batiza com fogo. Com fogo, fogo, fogo. Como quem tem fogo nos ossos e a profecia nos lábios. Eu bradarei. Ele Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, eu oro por esse povo, Senhor, para que o Senhor venha, o Senhor cele essa palavra, cele essa palavra, cele essa palavra com fogo, com fogo, com fogo, fogo, com fogo, fogo, oh, jacarabababacê, Yeshua vem, ei, a jacarababacê. Yeshua vem, Yeshua vem, Yeshua, Yeshua. E eis o noivo,
Jesus. Oh Deus. Xeramamamacei. Orabababasocotoro. Fez o noivo sair ao seu encontro. Olhe para mim aqui. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas têm muito bloqueio com isso, porque ela acha que ela não pode falar uma língua igual a do outro. Isso é um bloqueio bobo, né? Se você for para os Estados Unidos, todo mundo fala inglês, e ninguém é criticado porque fala outra língua. Não tem nada a ver isso, irmãos. Aí você pode achar que você está repetindo a língua de alguém, mas é uma bobagem isso. E o Espírito faz o que quer. E a Bíblia diz que quem é nascido do Espírito não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, porque o vento assopra para onde Ele quer. Aleluia, aleluia. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Oh. Aleluia. Pai, obrigado por essa noite. Eu sei que o Senhor está quebrando o poder da apostasia. E o Senhor está restaurando a paixão, as lágrimas de arrependimento. O Senhor está salvando nesta noite. O Senhor está batizando com o Espírito Santo. O Senhor está tocando as nossas vidas, Pai. E eu oro para que o Senhor conserve a vida dos meus irmãos, que eles batalhem dedicadamente pela fé, para manter a fé, para crescer na fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para mim aqui, irmão. Queria te dar um último conselho. É um conselho de um velho. Eu sou só um velho. Tem gente na igreja, às vezes, que não é boa companhia. Tem pessoas na igreja que, em vez de te empurrar para cima, te empurram para baixo. E a Bíblia diz assim, quando Paulo escreve para Timóteo, para o jovem pastor Timóteo, ele fala para o Timóteo assim: olha, segue a justiça, Timóteo, a fé e o amor. Ele fala assim: siga a justiça, persiga a justiça, aquilo que é justo, aquilo que é correto, ainda que as pessoas te critiquem, ainda que as pessoas falem mal de você, segue a justiça, segue a fé e o amor. E ele termina assim: com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Quando a gente quer se manter em Deus, a gente tem que andar com gente, como Paulo diz, andar com gente que tem um coração puro e que invoca a Deus. Procura os chapa quente da igreja. Foge de gente carnal. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Sim ou não?
Eu estou igual pastel de feira. Pouca carne, muito óleo. Mas eu procuro estar perto de gente que me leva para perto de Deus, que me inspira. Eu gosto de conversar com o Marcelo, que é gente que te ajuda a crescer, te ajuda, que busca a Deus com você. É por isso que a Bíblia diz que tem pessoas que acabam manchando a festa, que a cabeça delas é de gente apóstata. A mentalidade do apóstata é imoral, é depravado. Ele fala mal de autoridade. Não falei sobre isso, mas depois você lê o livro de Judas todinho. É um capítulo. Eles difamam a autoridade, difamam as pessoas que são colocadas como autoridade. É provável que em algum momento você não concorde comigo. Não tem problema. Mas você não precisa me difamar. E a gente não tem que difamar ninguém. Aleluia. Aleluia. Pai, guarda os nossos corações. Essa conferência está só começando. Amanhã será um dia extraordinário nessa casa. Segunda-feira será melhor. E terça-feira esse negócio vai explodir de tanto fogo, de tanta presença do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Marcelo, fica aqui. Amém. Deixa o pastor falar. Queridos, eu preciso falar uma coisa aqui. O Daniel falou tanto sobre Judas, e ele falou uma coisa comigo que ele não falou aqui, sobre essa nuvem. O texto fala que é a nuvem que não tem água. Uma nuvem mentirosa. Também nesse sentido. Faz barulho, né? Mas não tem água. Parece que tem a expectativa da nuvem é a chuva. É uma nuvem mentirosa. Dentro de tudo aquilo que o Daniel falou, eu quero liberar ainda uma última oração aqui sobre a tua vida. Com muito carinho. Estamos numa multidão, né? Ninguém sabe o que está dentro de você, só mesmo você sabe. Mas dentro de um homem criado por Deus, o que se espera da vida dele é a masculinidade. Se ele não tiver masculinidade, ele é um homem mentiroso. Dentro de uma mulher criada por Deus, é a feminilidade. Se ela não tiver isso que foi dado por Deus para ela, ela é uma mulher mentirosa. Isso é o engano que o Daniel falou tão bem aqui. E quantas pessoas têm entrado nesse engano por dificuldades emocionais, não pela vontade de Deus. E eu insisto sempre em dizer que quando nós afirmamos o contrário, é como se nós disséssemos que Deus errou com a gente. E Deus não erra. Por isso eu quero orar por isso agora. Aproveitando um testemunho também de muitos anos atrás, de que um pastor orou por um rapaz que estava com essa dificuldade. E hoje ele é casado, tem os seus filhos e uma família linda. Creia nisso. E receba em nome de Jesus com todo o amor de Cristo. Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Crendo, Senhor, com toda a certeza de que o Senhor criou homem e mulher. Macho e fêmea o Senhor os criou. Nos criou, Pai. E aqui está cada um, que o Senhor sonda e conhece corações. Por isso eu quero agora, na autoridade do Teu nome, repreender qualquer sentimento contrário, errado, inadequado, qualquer mentalidade, Senhor, que foi roubada, enganada, usurpada, Senhor, enganada, ó Deus, pelo mal. Eu repreendo todo esse engano, toda essa obra de engano, no nome de Jesus.
Coloca em cada homem, em cada rapaz, ó Deus, aquilo que o Senhor criou como homem, ó Deus, e a masculinidade dentro deste homem. Cada mulher que está aqui, cada menina, cada adolescente, Senhor, ó Deus, que o Senhor criou como fêmea, com o privilégio, Senhor, de reproduzir vida, de gestacionar, Pai. Que o Senhor coloque o desejo de viver aquilo que o Senhor criou. Ó Deus, coloca o sentimento no lugar correto, coloca a emoção no lugar correto, coloca, Senhor, o desejo sexual no lugar correto, Pai. Que cada um possa sair daqui restaurado nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, não se esqueça, amanhã culto 10 horas, primeira sessão aqui, tá bom? Vai ser muito poderoso. Pastor Josué França estará conosco aqui, ministrando com a gente. Aproveite lá o nosso pastel, nossa cantina, nosso sorvete missionário e esperamos vocês aqui amanhã. Obrigado, Isaac, o pessoal do COA, obrigado, Daniel, foi bênção demais.